Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa, no seu programa Boas Novas, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Nesse momento eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que tão bondosamente têm sido participantes aqui na propagação da palavra e no compartilhamento para muitas pessoas acerca do Reino de Deus. Eu quero agradecer a QS Seguros, aos nossos irmãos da sanduicheria Medmex e também ao Duarte Restaurante Buffet, que tem sido nossos parceiros. Deus abençoe em nome de Jesus. Nesse momento eu quero ler a palavra de Deus do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 até o versículo de número 45, e aí faremos mais uma exposição nas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade, Deus, de estarmos juntos, de podermos compartilhar a Tua palavra e de sermos, ó Deus, abençoados pelo Senhor com esta oportunidade de interação, ó Deus, com tantas pessoas que têm ouvido da Tua palavra. Pai, a minha oração é que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor sustente cada um, trazendo as mais ricas e preciosas bênçãos. Ó Deus, na exposição da Tua palavra, nos dê a iluminação, a instrução, e que essa palavra, Deus, venha à nossa mente, desça ao coração, para produzir frutos, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muitas pessoas, eu creio que, não muitos, mas vamos lá. Queridos, eu creio que todos nós temos sonhos. Uns têm sonhos maiores, mais intensos, outros têm sonhos mais modestos. Alguns têm sonhos de grandezas, ou que as pessoas chamam de pessoas megalomaníacas, né? E outras nem tanto, e ainda outras nem sonham. O que tem está bom, como a vida está, a sua circunstância, a sua situação, para ela está boa, ela não tem aspiração, ela não tem ambição, o desejo de crescer. E aí as pessoas, então, aquelas que sonham alto, sonham grande, muitas vezes elas querem a proeminência, elas querem viver no status onde ela pode desfrutar, ou talvez onde ela pode, então, ter o desejo de mandar, de ter pessoas
debaixo da sua autoridade, ou ter ou à sua volta pessoas que ovacionam ela, ou que aplaudem tudo que ela fala, tudo que ela faz, ou seja, pessoas também com mania de grandeza. Mas olharmos para as Escrituras, para o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, conforme as Escrituras, tanto o Evangelho de João, capítulo 17, quanto em Filipenses, capítulo 2, Jesus Cristo, ele deixa a sua glória, ele deixa a glória eterna. E aí ele se humilha, humilhando-se então, encarnando, veio em forma de homem, morou, habitou entre nós. E Jesus Cristo então padeceu dores, padeceu fome, sede, foi levado à cruz, morreu, foi assunto aos céus, mas Jesus então agora está no seu estado de exaltação gloriosa. Mas no seu ministério, na semana final do seu ministério, Jesus Cristo, conforme as Escrituras, no capítulo 10, Jesus Cristo atravessa o Jordão e vai em direção à Judéia, em direção a Jerusalém. Os seus discípulos, então, estão com Jesus Cristo nesta última viagem a Jerusalém. Jesus é seguido pelos seus discípulos, eles vão com Jesus receosos do que poderia acontecer com Jesus, do que poderia acontecer com eles. Então Jesus, pela terceira vez no Evangelho de Marcos, fala acerca do seu sofrimento, acerca da sua morte. Mais especificamente, o verso 33, o verso 34, Jesus Cristo traz mais detalhes acerca da sua morte, acerca do seu sofrimento e compartilha com seus discípulos a necessidade de ir a Jerusalém, a necessidade de passar pelo sofrimento, a necessidade de morrer, mas gloriosamente ressuscitaria no terceiro dia. Então, nesse diálogo com seus discípulos, dois deles, Tiago e João, vão até Jesus fazendo um pedido. Mas quero, nesta oportunidade, discorrer com os queridos acerca do tema, o que vocês querem que eu faça? É uma pergunta, o que vocês querem que eu faça? Em primeiro lugar, que o nosso desejo não demonstre imaturidade emocional e espiritual. Percebam, queridos, que Jesus Cristo está relatando acerca da dor, acerca do sofrimento que ele iria passar, das dificuldades, das aflições, daquele momento que ele traria sobre si todo o pecado da humanidade, toda a ira de Deus iria cair sobre ele, e os seus discípulos estavam preocupados com quem iria assentar à sua direita e à sua esquerda. É importante lembrarmos que no Evangelho de Mateus, quem faz esse pedido é a mãe de Tiago e João. E aqui está colocado para nós que foram Tiago e João que faz o pedido a Jesus Cristo. Então é importante nós lembrarmos que toda a família estava envolvida nesse processo. Tanto a mãe quanto os irmãos, a família, estavam desejosa de que os seus filhos tivessem essa proeminência no reino de Jesus. Mas eu quero colocar isso de forma clara, que os discípulos, então, não haviam compreendido as circunstâncias do momento que Jesus estava vivendo e não entenderam o compromisso com a missão que Jesus Cristo estava levando a efeito. A missão que Jesus Cristo estava realizando e o fato dele ir para Jerusalém demonstrava claramente para os discípulos que ele iria passar por essas lutas e aflições, iria morrer, mas iria ressuscitar. Mas os discípulos não estavam focados aqui nesse momento na missão de Jesus Cristo. E é importante nós lembrarmos que em outro momento já havia tido essa discussão dos discípulos e qual deles seria o maior. Mas em segundo lugar, o que vocês querem que eu faça? Que o nosso desejo não seja demonstração de egoísmo. Percebam, queridos, que o pedido feito expressa exatamente o oposto da oração que Jesus Cristo nos ensinou. O pedido foi: faça por nós
o que nós decidimos ser o melhor para nós. Faça para nós aquilo que nós queremos que o Senhor faça para a gente. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu penso, aquilo que eu assentei no meu coração, refleti, entendo que é melhor para mim. Mas a oração que Jesus Cristo ensinou, seja feita a tua vontade. E nesse aspecto, nós devemos estar dispostos a fazer e a compreender o que Deus quer de nós. Se você olhar para as Escrituras, Romanos capítulo 12, do versículo 1, versículo 2, diz algo para nós maravilhoso. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, queridos, entendam, percebo isso, que a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sonhos devem ser colocados diante de Deus como expressão da vontade de Deus para nós, e Ele vai fazer o que é melhor para nós, e aí estaremos no centro da vontade de Deus, e nós não iremos demonstrar este egoísmo ou de querer algo somente para nós, ou querermos então ter uma proeminência acima dos outros, desprezando os outros, não considerando as outras pessoas. Em terceiro e último lugar, o que vocês querem que eu faça? Que o nosso desejo, assim sendo, não demonstre insensatez e arrogância. O pedido dos discípulos em ocupar posto mais importante que os outros discípulos era o desejo deles, quando Jesus então se tornasse rei em Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então, amados, eles não estavam calculando o custo do discipulado. Jesus Cristo não pergunta: vocês podem passar ou beber o cálice ou o batismo que eu vou ser batizado? Essas duas expressões, Jesus estava querendo dizer acerca das suas dores, acerca das suas lutas, acerca das dificuldades, acerca da ira de Deus que iria cair sobre Jesus Cristo. Então, a beber o cálice ou o batismo que ele seria batizado diz respeito à dor, diz respeito à luta, diz respeito ao sofrimento. Então, os dois discípulos, eles não refletiram e já disseram: não, nós podemos sim. E aí Jesus Cristo diz: olha, vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas quanto a sentar à direita ou à esquerda, está reservado isso ao Pai. Se você observa o livro de Atos, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Então, nesse aspecto, Tiago passou, então, pela dor, pelo sofrimento. Foi batizado ou bebeu o cálice do sofrimento que Jesus Cristo bebeu e passou. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz que João foi exilado na ilha de Pátimos, distante da sua família, distante da sua pátria. E diz alguns historiadores que João foi colocado em óleo fervente. Então, queridos, pense, reflitam acerca desses dois discípulos. E ainda, os demais discípulos, os 10, ao ouvirem isto, eles se indignaram contra os dois. Não se indignaram, não no sentido de uma reprovação, porque eles não queriam aquilo, mas pelo contrário, os demais discípulos também queriam desfrutar e não somente deixar com que os dois desfrutassem. Ou seja, o colegiado dos apóstolos não havia entendido o propósito e a missão de Jesus acerca da missão de Jesus e do reino e do propósito pela qual Jesus Cristo veio ao mundo e quais seriam as características do reino de Jesus Cristo e como isso se daria e como isso seria feito e como isso aconteceria. Mas eu quero deixar para mim e para você nessa oportunidade algumas aplicações. Em primeiro lugar,
eu preciso, juntamente com você, compreender que a verdadeira grandeza está em ser servo. É o que Jesus Cristo demonstra no versículo 44. E também em João capítulo 13, Jesus Cristo, ele pega uma toalha, cinge-se de uma toalha, pega uma bacia e ele lava os pés dos seus discípulos. E ele diz, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas vocês ainda irão entender. Então percebam isso, Jesus Cristo, ele dá lição de humildade. Em segundo lugar, a verdadeira grandeza está em reconhecer que o próprio Jesus veio para servir. Jesus Cristo veio com esse propósito, Jesus Cristo veio com esse fim. E a Bíblia chama Jesus, em Isaías 53, a Bíblia chama Jesus de o servo sofredor. E ele veio dar a vida por muitos, ele veio dar a vida em resgate por muitos. Terceiro e último lugar, a verdadeira grandeza está em dar e receber misericórdia. Aqui eu quero mostrar para você um contraste. Jesus Cristo, ele está logo à frente. Nós temos a história do cego Bartimeu, que já ministramos aqui no nosso programa. O cego Bartimeu, então, clama por misericórdia. Misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus Cristo chega ao cego e pergunta, o que queres que eu te faça? O cego diz, Senhor, que eu tornes a ver. E aqui, os dois discípulos vão até Jesus Cristo e Jesus Cristo pergunta, o que queres que eu faça a vocês? Olha só a diferença. Os dois que eu sento uma à tua esquerda e o meu irmão à tua direita. Então, queridos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo está pronto para abençoar você. Jesus Cristo está pronto para satisfazer as reais necessidades da sua vida. Mas a maior necessidade que você e eu temos é de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida. É depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos desejos, colocarmos na presença de Jesus e dizer, Pai, Deus, em nome de Jesus, faça-se na minha vida a tua vontade. Que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus abençoe. Eu quero orar por você nesta hora em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor pela oportunidade, ó Deus, de mais uma vez ministrarmos a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, aquete a nossa alma e o nosso coração. Ó Deus, que nós não queiramos ter, ó Deus, a mania de grandeza, ou querer sobrepujar acima das outras pessoas, ou pisar em pessoas para crescer. Mas, ó Deus, que a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos objetivos de querer uma vida melhor, ou de querer crescer na carreira ou outra circunstância da vida, que nós possamos entregar ao Senhor e que a nossa vida seja pautada pela correção da Tua Palavra, para expressarmos, exercermos a Tua vontade aqui nesta vida. E assim, ó Deus, dê-nos o pão de cada dia, dê-nos, ó Deus, o sustento, dê-nos, ó Deus, a cura das nossas feridas. E a nossa vontade, Deus, seja sempre cativa à vontade do Senhor. Ó Deus, essa é a minha oração pelos meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe. No próximo sábado, se Deus permitir, mais um programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, pela Goiás é Mais TV. E no domingo, às 18 horas, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas, também pela Goiás é Mais TV. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.